E aí pessoal, tudo certo? Eu sou o Vinícius Espíndola e bom, esse é mais um vídeo aqui que eu considero bem importante de estar passando para vocês, que eu gostaria de ter gravado há um bom tempo, mas finalmente chegou a hora aí, tem que fazer acontecer. Então eu vou falar um pouco sobre uma fórmula matemática e como ela pode te ajudar na vida. Como que a gente pode interpretar uma fórmula matemática que é ensinado nas escolas, mas muitas vezes não com esse viés que eu vou estar passando para vocês, com essa interpretação que a gente pode tirar uma moral para a vida de fato. Então, esse é um tipo de vídeo aí que eu tenho 19 anos atualmente, mas eu tô falando com um público possivelmente jovem, né, adolescente, mas se você tiver mais idade aí, talvez algumas variáveis ali da fórmula podem ser mais ou menos importantes a depender do seu ciclo de vida aí, mas eu espero que você entenda os conceitos. Quem for jovem e entender essa fórmula e conseguir aplicar ela, vai se dar bem aí, muito provavelmente, ao longo da vida, tá? Principalmente relacionando ela com a questão de saúde financeira. Mas, enfim, não só isso. A gente pode utilizar esses conceitos também para outras áreas da nossa vida. Então, fechando essa breve introdução, vou falar justamente sobre a fórmula dos juros compostos. Isso mesmo, eu vou deixar ela aqui na tela e, enfim, eu vou estar explicando um pouco aí de forma didática, não quero complicar muitas coisas e também fazer com que você interprete ela de uma forma um pouco diferente ali do que talvez o ensino médio tenta te mostrar, mas como que a gente pode utilizar esses conceitos na prática. Eu não sou nenhum técnico de matemática nem nada do tipo, simplesmente admiro, mas a gente tem basicamente esses conceitos relacionados. O M é o montante, ou seja, é o valor futuro. Imagina que seja um valor que a gente quer atingir como patrimônio daqui a muitos anos. Então, uma pessoa com certa estabilidade financeira, assim, ou melhor, liberdade financeira, ela certamente atingiu ali algum nível de patrimônio relevante em que os rendimentos dos ativos dela são suficientes para cobrir os custos ali dela, enfim, mensais ou independente do prazo ali. Então, esse montante a gente vai estar considerando como um valor futuro. Logo depois do sinal do igual ali, a gente passa para o capital. O capital é basicamente, no conceito dos investimentos aqui, o quanto a gente vai estar aportando, o quanto a gente investiu inicialmente, certo? Então, é meio que o valor presente, quanto que a gente está disposto a investir hoje para ter aquele montante ali, aquele valor futuro. E, enfim, o que que vai influenciar esse capital presente, né? A gente vai ter basicamente esse fator de crescimento, não sei se esse é bem o termo técnico, mas são essas variáveis entre parênteses aí, que seria 1 mais I. Esse I é a taxa. Então, se a gente considerar um investimento, por exemplo, a gente soma uma taxa que a gente espera desse investimento, que muitas vezes a gente não sabe qual que vai ser o retorno futuro, a depender do risco, né? Mas a gente soma essa porcentagem com o 1 e depois a gente vai elevar a um fator ali muito específico, que seria o N. Então aqui a gente começa a brincadeira, tá? Esse N é o fator tempo, número de períodos. Esse número de períodos pode ser considerado, enfim, ou dia, ou mês, ou ano. Isso vai variar. O que a gente tem que entender é que é uma quantidade de períodos que vai estar elevando esse fator de crescimento aí, certo? Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Um investimento de 10% ao ano, a gente vai colocar ali 1 mais 0,1. 0,1 é 10%. Então, a gente vai ficar com 1,1 elevado a 1, se a gente quiser demonstrar o período de um ano, né? A gente está considerando 10% em um ano. Se a gente quiser considerar 10% o investimento ao ano durante 3 anos, a gente vai colocar no fator de potência ali o número 3. Então, a gente vai estar exponencializando aí esse fator de crescimento sobre a potência 3, né? Para depois, consequentemente, multiplicar com o capital ali, que a gente já tem investido, já estava investindo, para chegar ao montante lá ao longo dos anos, né? A gente está considerando aqui um longo prazo. Só para deixar um pouco mais claro, eu vou mostrar aqui na prática como é que fica essa fórmula aplicada, tá? Em números aqui, ó. Deixar bem fácil, tá?
aqui, ó, se a gente considerar período 1, 2, 3 e 4, vamos supor que o período é o ano. Então, ano 1, 2, 3 e 4. A gente começou investindo o valor presente aqui, ó, R$1.000, e o valor futuro depois desse período. Então, se eu investir no início do período 1, R$1.000, a uma taxa de 10%, então eu vou multiplicar por 1,1. Eu fiquei com 1.100. No segundo período, pessoal, eu estava com 1.100 no início dele, multipliquei novamente por 1,1, que seriam os 10% em cima desse 1.100. Ou seja, esse valor aqui do período 2 está em cima do valor final do período anterior. Então isso aqui é o fator de potência, tá? Você vai ver que se você colocar isso em um gráfico em um longo período, isso aqui vai estar exponencial. Então, olha como os juros aqui, né, gerados, eles são cada vez maiores. Pode ter ficado um pouco técnico aqui, mas a reflexão que fica é a seguinte: qual que é a variável de toda essa fórmula aí que vai dar potência a ela? Vai ter o maior peso, entre aspas, porque se a gente considerar juros simples e juros compostos, a gente tem uma diferença de progressão aritmética e progressão geométrica, em que a progressão aritmética a gente contabiliza aí um crescimento linear, né, sem muitas variações assim. Já a progressão geométrica, a gente tem um crescimento exponencial, e é justamente esse o motivo do fator tempo ali ser tão importante na fórmula, pessoal. Bom, até aqui nada extremamente complexo, até porque são conceitos ali cobrados talvez no final do ensino fundamental, no ensino médio, matemática financeira, né? E até mesmo na faculdade, a depender dos cursos aí, né? Beleza. Qual que é o ponto central aqui que eu quero passar para vocês? Se a gente está interpretando que a variável mais importante da fórmula para gerar potência nela é o fator tempo, então a gente identifica que, dentre essas três variáveis, para chegar ao montante final ali, que a gente está considerando o C, que é o valor presente, quanto que a gente vai estar aportando, né? Quanto que a gente vai estar investindo ou quanto que a gente já tem investido hoje. Bom, se a gente considera que somos jovens, né, a gente não tem necessariamente tanto de dinheiro ali para estar investindo todos os meses, né? A gente está começando ainda. Mas, enfim, a gente não tem essa variável tão forte ainda, o C. A gente vai construir isso ao longo dos anos, aumentando possivelmente as receitas, né? Se a gente se especializa em algo, enfim, se a gente empreende, a gente consegue, consequentemente, aumentar esse C aí, que é o valor de aporte mensal ali, ou enfim, valor investido. Se a gente analisa a segunda variável, que seria a taxa de investimento, bom, a gente consegue, de certa forma, melhorar em alguns quesitos essa taxa, certo? Se a gente estuda mais sobre investimentos, se a gente entende lógicas de funcionamento de mercado, de empresas, a gente consegue, de certa forma, enfim, a depender dos riscos ali, a depender de análises, tá aumentando essa taxa de retorno de investimento, né? Não algo extremamente abrupto, a depender aí das suas negociações, dos seus investimentos, mas é algo que a gente consegue alterar. Então, se a gente considerar ali 12% ao invés de 10%, a longo prazo isso vai dar uma boa diferença, com certeza. A terceira variável que a gente está se referindo aqui é o N, né? Que é o fator potência ali que eu já falei aqui algumas vezes, que é o que vai estar dando à fórmula todo esse fator de exponencialidade. Então, pessoal, é justamente nesse ponto que nós, enquanto jovens, temos vantagem. A gente tem o tempo ao nosso favor. Se a gente não tem um capital forte por enquanto, se a gente não tem, às vezes, tanto estudo, a gente tem o tempo, certo? Enfim, para recapitular algumas coisas aqui e para ficar um pouco mais didático e claro, para quem é jovem como nós, ou enfim, a depender da fase de vida que você está, a gente pode interpretar essa fórmula como outras variáveis tendo diferentes prioridades ali, se é que eu posso dizer assim. Então a gente entende que o mais importante é começar a investir o quanto antes, se a gente quiser ter uma liberdade financeira futuramente aí. Porque basicamente, se a gente seguir esse conceito de fórmula, a gente investindo todos os meses, por exemplo, algum tipo de quantia, é certo que lá na frente isso vai virar uma bola de neve. Seguindo a fórmula matemática, isso se dá uma lógica. Portanto, a simples interpretação dessa fórmula como uma moral para a vida
enquanto jovem, pode mudar o seu futuro aí, se você aplicar de fato esses conceitos. Eu sei que eu falei bastante aqui relacionado a investimentos e dinheiro, mas eu acredito que não seja somente sobre isso. Se a gente considerar que amizades, que conexões, enfim, que muitas outras coisas podem ter esse conceito de juros compostos envolvidos, a gente pode expandir um pouco mais a nossa compreensão. Imagina que a gente faça amizades, que a gente mantenha essas amizades, enfim, alguma rede de networking. Eu diria que funcionam também como um tipo de juros compostos. Se a gente está em um meio, né, inserido em um meio com pessoas aí com diferentes potenciais e qualidades que influenciam as nossas decisões, bom, então a gente pode estar exposto a um ambiente bem interessante, né? Aí, enfim, tanto para nossa carreira quanto vida pessoal. É interessante colocar aqui também um termo relacionado à convexidade. Um exemplo muito simples aqui de convexidade, eu vou até colocar um tipo de gráfico aqui que deixa um pouco mais complexo, né? Mas para simplificar aqui, é como se fosse o seguinte: eu posso comprar um livro de R$40, ler ele e não mudar absolutamente nada na minha vida. Eu simplesmente gastei algumas horas lendo esse livro, gastei os R$40 e foi isso. Por outro lado, esses mesmos R$40 de investimento e o investimento do meu tempo lendo o livro podem mudar algumas concepções na minha cabeça que façam com que eu mude a trajetória da minha vida. Então essa é uma atitude convexa, né? Se expor a esses fatores. Então é um conceito que você pode levar aí para muitas áreas da sua vida. Ah, só um detalhe também, pessoal. Albert Einstein uma vez disse que os juros compostos são a 8ª maravilha do mundo. Eu espero que tenha ficado um pouco claro, pessoal. Eu tentei deixar aqui um conteúdo, um conceito de forma um pouco mais didática. Estou aqui para também ajudar vocês, pessoal. Se tiver alguma dúvida aí, pode deixar nos comentários. Não sou nenhum técnico de matemática, nada do tipo. Eu só gosto, enfim, desses conceitos. E, enfim, eu acho que é interessante passar isso aí pro pessoal, para os meus amigos também. Muito obrigado pela sua atenção e até os próximos vídeos. Se inscreve aí e compartilha se você gostou, pessoal. Muito obrigado. Tchau, tchau.